Celestial Televisión, hablando de Jesús para tú. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. O Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Ele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunhar, para que se testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem a este mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. O mundo não o conheceu. Veio para os que era seu, e não o receberam. Mas a todos quanto o recebeu, deu-lhe o poder de ser filho de Deus, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Meus queridos amados irmãos, quando olhamos esta palavra, que diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O que era o Verbo? O Verbo é a palavra de Deus. Nós vemos isso no livro de Gênesis, capítulo 1, quando o Senhor Deus, ele ordena, diz que haja luz, e houve luz. Por quê? Porque é a palavra de Deus. O Verbo é a palavra. E o Verbo se fez carne. Quem se fez carne? O próprio Jesus Cristo encarnou-se. Ele veio a este mundo para nos dar salvação, para nos dar perdão. Pois ele estava com Deus, e ele era Deus. Então, diante desta palavra verdadeira, meus amados irmãos, imutável, palavra que não se pode mudar, palavra que não pode falsificar, cai por terra a tese das testemunhas de Jeová, que diz que Jesus não é Deus. Quando a própria Bíblia afirma que ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele é a luz que ilumina todo homem que vê a este mundo. E quem é a luz do mundo, senão Cristo Jesus? Ele disse: eu sou a luz do mundo. E quem é a vida, senão ele é a própria vida? Então, todo ensinamento que o testemunho de Jeová prega é um testemunho, é um ensinamento errado. Desfaz da palavra do Senhor Deus, quando crê nas suas revistas, o Shelo, como chama, desfazendo da poderosa palavra do Senhor, que afirma no Evangelho de João que ele era o Verbo, e que ele estava com Deus desde o princípio, e que ele fez tudo. E tudo que existe, sem ele não seria possível fazer, porque foi através da palavra que o Deus falou que houve luz, houve tarde e manhã, houve tudo que você vê aqui no mundo e no universo. Inclusive criou a terra, que era sem forma e vazia. Separou as águas das águas que havia nos céus, e chamou a porção seca a terra e as águas mares. Louvado seja Deus. É por isso que não podemos dar ênfase a várias doutrinas falsas de homem,
que distorce a verdade bíblica, o levando ao engano aqueles que o servem, o seguem e o escutam. Por isso que é necessário examinarmos as Escrituras, porque toda a Escritura contém a verdade. E a palavra do Senhor diz, João testificou dele, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Pois este Jesus, que desceu da glória, que se encarnou-se, se fez homem, para morrer por você e por mim no madeiro do Calvário, para perdoar os nossos pecados, para aniquilar o pecado na carne, um Deus sendo morto pela humanidade, pelo homem à sua imagem e semelhança, da qual foi criado no jardim do Éden. Porque o homem transgrediu, o homem pecou, o homem caiu, o homem desobedeceu, mas veio a justificação, veio a graça do perdão por meio de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Aquele que se fez homem, aquele que sofreu a nossa dor, aquele que levou nos seus ombros a cruz que era nossa, e na mesma cruz se entregou, derramou seu sangue para nos dar a graça do perdão, para nos dar a salvação. A salvação que de graça é salvação que muitos rejeitam, pois a palavra diz que ele é a luz que veio iluminar todo homem. As trevas o rejeitaram, as trevas não receberam, o mundo não conheceu, ele veio para o seu e os seus não receberam. Quem não recebeu Jesus? Os israelitas, os judeus, que o rejeitaram como seu Senhor, como seu Salvador, e até hoje, nos dias de hoje atuais, ainda o rejeitam, não creem que o Messias veio a este mundo, porque Israel esperava um rei que nascesse num berço de ouro, cheio de joias, cheio de tesouros, com grande poder militar, quem sabe. Mas viram nascer um rei, uma simples criança em uma manjedoura no meio de animais, e de um simples casal, de uma jovem chamada Maria de Nazaré da Galileia, casada com um jovem chamado José. Por isso que eles não aceitaram, rejeitaram o seu Senhor, rejeitaram aquele que veio salvar o povo de Israel e que também salvou a todos nós gentios. Ovelha que não era do seu rebanho, mas tornamos hoje ovelha do seu pasto, ao entregar nossas vidas em suas mãos, ao aceitarmos ele como o único salvador das nossas vidas, ao caminhar na luz do Nazareno. Por isso, igreja, é importante nós lemos a Escritura e entendemos, através do Espírito Santo, que nos dá o discernimento de ver a verdade, para que não sejamos enganados por falsas doutrinas, por falso ensinamento, por doutrinas de demônio, para que não haja comichão em nosso ouvido, para que não venhamos duvidar da poderosa palavra do Senhor, que inspirada foi pelo Espírito Santo, do qual é o autor desta palavra. Jesus, luz do mundo, estava conosco, e ele ilumina todos aqueles que o aceitam em seu coração. Sobre essa luz caminhamos, porque outrora estava no mundo de treva, no mundo de pecado, no mundo de morte, condenado à eternidade, a passar nossa eternidade no árvore, juntamente com aquele que os transgrediu, que se rebelou contra ele, que fez guerra contra ele nas alturas, e desceu para cá, e foi castigado, perdeu seu lugar, e para não pôde voltar mais. Aquele que nos odeia, aquele que quer ver o nosso fim, aquele que nos quer afastar do Senhor. Portanto, vale a pena, meus amados irmãos, seguirmos a Jesus. Vale a pena, meus amados irmãos, renunciarmos a este mundo de dor, de pecado, de mentira, de feitiçaria, de idolatria, de orgulho, de soberba, de tantos males, de tantas trevas, de tanto dor, de tantos enganos, de tantas bandejas que nos apresentam e nos oferecem, que parece bom, mas é morte, é treva, é perdição. Vale a pena estar com Jesus. Vale a pena andar com Jesus. E temos a certeza que quando ele voltar, ou quando ele nos chamar,
estaremos com Ele e teremos encontro com Ele nas alturas, como filhos seus, como discípulos, aprendendo do grande mestre a essência do amor, a pregar o verdadeiro evangelho, a levar vida para quem está morto no mundo de pecado, a levar a luz para aqueles que estão nas trevas do mundo. Pois a luz é Jesus, a vida é Jesus, o alimento é essa palavra, a água é o Espírito Santo, que purifica e lava o mais vil pecador, o transforma e o leva para os céus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que o seu seja glorificado. Que Alcha, o Filho do Altíssimo, o Yeshua HaMashiach, Tô gravando. nos guarde, nos proteja. Nos permita a nossa entrada na glória celestial. Que permita nosso encontro com Ele. Porque essa é a esperança de todo crente em Cristo Jesus. E todos que somos filhos de Yahweh, ou filhos de Yahvé, no hebraico, o mais original Yahweh, temos esperança de estarmos com Ele um dia. E de vermos Ele como Ele é. Contemplar a sua face e ouvir a sua voz como voz de trovão. Porque não vale a pena nós ficarmos aqui neste mundo. Passar anos e anos dentro de uma igreja, de uma congregação. E não temos a certeza que vamos encontrar com aquele que deu a sua vida por nós no Calvário. E pagou a nossa dívida. Que nos limpou com seu sangue, nos comprou com seu sangue, nos livrando da condenação eterna. Ele sim se fez maldito madeiro para te salvar e para me salvar. Deus abençoe a todos que faz parte desse mistério. O Senhor é a nossa força. Para ouvir essas e outras mensagens, acesse nossa página no YouTube, Jerusalém Celestial TV, para que o YouTube te entregue os novos conteúdos que eu publicarei. Assine notificações para que você fique sabendo quando eu publicar um novo vídeo. Compartilhe e comente, é muito importante. Vamos semear a semente que é a palavra de Deus em cada coração. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do eterno Rei da Glória. Shalom Adonai.